Gente, vamos falar a real aqui. O São Paulo entrou em modo desespero na defesa. Não tem como dourar a pílula, não tem como fingir que tá tudo sob controle. A lesão do Arboleda caiu como uma bomba no colo do Hernan Crespo, e agora o clube tá correndo, ou melhor, se arrastando no mercado para tentar achar uma solução rápida. E olha, não é exagero dizer que a situação é crítica. Porque, vamos lembrar, Arboleda já era o pilar dessa zaga. Era o cara da liderança, da experiência, da imposição física. Quando ele tá fora, todo o sistema defensivo do São Paulo sente. E agora, sem ele, e com Igor Rabelo também fora dos planos, a linha de defesa virou um campo minado. A cada jogo, é uma nova adaptação, uma nova improvisação. E isso, meu amigo, cobra caro. Crespo, que já vinha montando um time mais ofensivo, agora vai ter que rever tudo. Porque jogar com zaga improvisada é pedir para sofrer. E a gente sabe bem o que acontece quando o tricolor começa a tomar gol bobo, desanda. O emocional vai pro espaço. O meio recua demais. O ataque some. É um efeito dominó. E a diretoria demorou demais para agir. Agora corre atrás do prejuízo. E não adianta vir com papo de estamos monitorando o mercado. Tá monitorando desde quando? Porque o torcedor já vinha alertando que faltava peça ali. Que qualquer lesão poderia desestabilizar tudo. E aconteceu. Arboleda se machucou, e agora é aquele corre-corre sem planejamento. A urgência virou desespero. E quem paga essa conta é o time dentro de campo. O problema não é só perder o Arboleda. É que não tem reposição à altura. Diego Costa é instável, Ferraresi tá voltando de lesão longa e Beraldo já foi vendido. Ou seja, sobrou quase nada. E improvisar volante na zaga, como já tentaram antes, é solução paliativa. Não resolve. Só máscara o buraco. E o torcedor já cansou dessas gambiarras. A janela ainda tá aberta, mas o tempo é curto. A cada dia que passa, as opções diminuem. O que sobrou no mercado agora são jogadores encostados, veteranos ou apostas de risco. E o São Paulo não tá em posição de errar. Um erro agora pode custar a temporada. Pode significar eliminação em mata-mata, queda de rendimento no Brasileiro, e mais um ano de frustração. E o que mais dói, torcedor, é saber que isso era previsível. Que não é um acidente de percurso. Que se a diretoria tivesse sido mais ágil, mais proativa, a gente não estaria nesse sufoco. Mas não, preferiram esperar. Preferiram acreditar que dava para segurar. E agora tão desesperados para encontrar alguém que resolva da noite pro dia. Só que zagueiro bom, pronto, com ritmo e liderança, não se acha assim. Crespo vai ter que fazer mágica. Porque não adianta só contratar por contratar. O cara que vier tem que chegar jogando. Tem que estar bem fisicamente, entrosar rápido, entender o esquema. Não dá tempo de adaptação. E isso, a gente sabe, é loteria. O risco de trazer um cara que só vai servir para compor elenco é gigante. Enquanto isso, o torcedor tá com a pulga atrás da orelha. Porque já viu esse filme antes. Já viu a diretoria prometer reforço de peso e trazer jogador sem ritmo. Já viu o time prometer reação e entregar empate sofrido contra time da parte de baixo da tabela. E agora, com a defesa esfacelada, a preocupação é real. O Morumbi vai virar campo de testes nos próximos jogos. Crespo vai ter que usar o que tem. Vai improvisar. Vai testar. Vai rezar para não perder mais ninguém por lesão. Porque se perder mais um zagueiro, aí é pedir para jogar com Cone na zaga. Literalmente. É revoltante ver como um setor tão crucial foi negligenciado. A gente reforçou o meio-campo, trouxe atacante, melhorou a lateral. Mas a zaga ficou esquecida. Como se não fosse importante. Como se Arboleda fosse de ferro. E agora, sem ele, o castelo desmorona. E é nessas horas que a gente vê a importância de planejamento. De elenco equilibrado. De ter reposição. Não adianta ter ataque bom se a defesa toma 2, 3 gols por jogo. E é isso que está acontecendo. O São Paulo virou um time vulnerável. Frágil. Que qualquer pressão desmonta. A janela tá aí, mas precisa agir agora. Urgente. E não adianta trazer qualquer um. Precisa ser um nome que chegue para ser titular. Que imponha respeito. Que organize a bagunça. E esse nome, sinceramente, não tá fácil de encontrar. Ainda mais com o orçamento limitado que a gente tem. O torcedor tem razão de estar indignado. Porque não é só pela ausência do Arboleda. É por tudo que ela representa. Pela exposição,
pela falta de cobertura, pela lentidão da diretoria. A gente ama esse clube, mas tá difícil confiar em quem comanda. Se o São Paulo quer realmente brigar por algo em 2025, tem que acertar esse reforço. Não tem margem para erro. A zaga precisa de um líder, de alguém experiente, firme, que não trema em jogo grande. Porque daqui para frente é só pedreira. É clássico, é mata-mata, é decisão. E com o que temos hoje, é difícil ter confiança. Crespo pode ser bom, o time pode estar jogando melhor, mas sem uma defesa sólida, tudo fica mais frágil. O torcedor sente isso. A tensão nos jogos mostra isso. Cada cruzamento na área vira pesadelo. Falar que estamos em busca não basta. Tem que anunciar. Tem que contratar. Tem que mostrar atitude. Porque o tempo está passando, e o São Paulo não pode ficar refém de improviso. É agora ou nunca. E o que assusta é pensar que, se o Arboleda demorou para voltar, a temporada já vai estar em reta final. Ou seja, o novo zagueiro precisa assumir a bronca por bastante tempo. Não é só tapa-buraco. É peça fundamental pro restante do ano. O mercado sul-americano pode ter opções, mas muitas envolvem burocracia, tempo de adaptação e ritmo de jogo abaixo. O ideal seria alguém do próprio futebol brasileiro. Mas quem? Quem está disponível, acessível e em forma? Enquanto isso, o grupo sente. O elenco sente. Porque perde referência, perde segurança. E isso afeta tudo. Até o goleiro. Até o meio-campo. A espinha dorsal do time está comprometida. E isso tem reflexo imediato no desempenho. A diretoria precisa dar resposta rápida. E precisa ser convincente. Porque a torcida cansou de promessa. Quer ação. Quer solução. Quer ver resultado. E não dá para aceitar mais um ano jogado fora por erro de planejamento. Crespo merece um elenco à altura. E a torcida também. Porque se a gente enche estádio, compra camisa, apoia até nos piores momentos, o mínimo que exigimos é seriedade na gestão. E reforçar a zaga agora é questão de sobrevivência. Chega de improviso. Chega de gambiarra. Chega de esperar que o milagre aconteça. Futebol se ganha com elenco forte, equilibrado, competitivo. E o São Paulo precisa voltar a ser esse time. Se não vier zagueiro de verdade agora, pode esquecer. Pode anotar aí. Vamos passar sufoco. Vamos ver o time brigar para não cair de novo. E isso não é drama. É alerta. É constatação. É o que já aconteceu em outros anos. Tá escancarado. Tá na cara. O São Paulo precisa agir. E precisa agir hoje. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você piscou, e Abel Ferreira desejou sorte para Emiliano Martínez no São Paulo. Sim, o técnico do Palmeiras, em plena entrevista, se pronunciou sobre o arqueiro argentino que está na mira do tricolor e causou um burburinho que ninguém esperava. O clima já anda quente entre os rivais, mas agora a torcida são paulina ganhou mais um tempero na novela que envolve o goleiro campeão do mundo e o Morumbi. Mas o que realmente está por trás desse desejo de sorte? É sinceridade, ironia ou um sinal de que a negociação já está mais quente do que parece? A gente, como torcedor do São Paulo, sente no ar quando algo grande está para acontecer. E dessa vez, não é apenas mais um rumor de mercado. Quando um treinador do calibre de Abel, que mal costuma comentar sobre reforços dos outros clubes, solta uma declaração como essa em plena coletiva, a repercussão é inevitável. Ainda mais se tratando de Emiliano Martínez, o Dibu, que virou ídolo na Argentina e pesadelo para os rivais. Quando ele é citado em um contexto são paulino, todo mundo para ouvir. Hernan Crespo, atual comandante do tricolor, conhece muito bem o estilo de Martínez. São compatriotas, têm história no futebol sul-americano e sabem como ninguém o valor simbólico de um jogador como ele vestindo a camisa de um gigante. Crespo, inclusive, sempre reforça que o São Paulo precisa de nomes que não apenas vistam o uniforme, mas que o honrem com garra e identidade. Dibu, com seu estilo provocador e decisivo, casa perfeitamente com esse espírito. O elenco atual do São Paulo é competitivo, mas a chegada de um nome como Emiliano elevaria o patamar. E não estamos falando apenas de técnica debaixo das través. Estamos falando de presença, de liderança, de imposição. Algo que a torcida sempre valorizou nos grandes goleiros que passaram pelo Morumbi. Rogério Ceni é a referência eterna, claro, mas a ideia de ter outro goleiro com uma personalidade tão marcante empolga qualquer São Paulino. Quando Abel Ferreira foi perguntado sobre as movimentações de mercado dos rivais,
ninguém esperava que ele respondesse justamente sobre Emiliano. Mas ele disse, com todas as letras, que desejava sorte ao goleiro argentino no São Paulo, se de fato essa negociação se concretizasse. Um tom respeitoso, mas que não passou despercebido. Foi um elogio, um alerta, ou um reconhecimento de que o tricolor está se armando pesado. A fala de Abel repercutiu imediatamente. Programas esportivos, redes sociais e torcedores de todas as camisas começaram a debater: será que o São Paulo realmente está próximo de fechar com Martínez? Se antes o assunto circulava nos bastidores, agora está no centro do debate. E isso, meus amigos, só reforça o peso da negociação e o quanto o nome do Dibu desperta respeito. Crespo, por sua vez, não entrou na polêmica. Como de costume, preferiu manter a postura mais reservada, concentrando as atenções no grupo atual. Mas quem acompanha o dia a dia do São Paulo sabe que ele está envolvido nas conversas com a diretoria. Crespo é o tipo de técnico que não aceita qualquer reforço, e se o nome de Emiliano está na pauta, é porque tem o aval dele. Vale lembrar que o São Paulo vem trabalhando silenciosamente no mercado. Depois de resolver questões internas, como a renovação de jovens promissores e a adequação orçamentária, o clube começou a buscar nomes pontuais, de peso. Emiliano Martínez aparece como a cereja do bolo, uma contratação capaz de sacudir o futebol brasileiro e, talvez, sul-americano. A posição de goleiro, no São Paulo, sempre foi tratada com muito cuidado. De Valdir Pérez Azete, passando por Rogério, a história do tricolor é recheada de paredões. Nos últimos anos, algumas tentativas foram feitas, mas a busca por alguém que realmente tome conta do gol como dono do território continua. Emiliano, pelo que representa, seria esse nome. A torcida são paulina, claro, ficou em polvorosa. Basta uma publicação com a foto do goleiro e o escudo do tricolor para os comentários explodirem. A expectativa é enorme, e a declaração de Abel só acendeu ainda mais essa chama. É como se ele tivesse dado uma bênção involuntária à possível chegada de Dibu ao Morumbi. Outro ponto interessante foi a reação da imprensa argentina. Vários jornais repercutiram a fala de Abel e destacaram que há sim conversas em andamento entre São Paulo e os representantes do goleiro. E mais, há uma possibilidade real de que ele aceite o desafio de atuar no Brasil, ao lado de um compatriota como Crespo, que pode ser um trunfo decisivo. Internamente, o São Paulo mantém a postura cautelosa. Não nega, mas também não confirma. A diretoria entende que qualquer movimento precipitado pode encarecer a operação. Afinal, estamos falando de um jogador valorizado na Europa, com mercado e prestígio. Mas também é verdade que ele tem o desejo de jogar em um ambiente mais latino, mais próximo de suas raízes. E quem melhor para acolhê-lo do que o São Paulo? Um clube com história, com camisa, com tradição de revelar e também de atrair grandes nomes. Se Emiliano vier, encontrará uma torcida apaixonada, um técnico que fala sua língua, e um ambiente onde será, sem dúvida, protagonista. Alguns jornalistas chegaram a dizer que a fala de Abel foi estratégica. Que ele, ao desejar sorte, na verdade estaria reconhecendo que perdeu a corrida pelo jogador. Outros acham que foi apenas uma maneira educada de não fugir do assunto. Seja como for, o resultado foi o mesmo. Todos os holofotes voltaram-se para o tricolor. Crespo sabe disso. Ele é inteligente, conhece o jogo fora das quatro linhas. Não é só sobre escalar, treinar, ajustar táticas. É sobre construir um ambiente vencedor. E a chegada de Emiliano, mesmo que ainda não oficial, já começa a moldar esse novo São Paulo que vem sendo desenhado para 2025. Nas arquibancadas, o nome do goleiro já começa a ser gritado. Os memes tomaram conta da internet, com torcedores imaginando defesas milagrosas, provocações em pênaltis e até confrontos diretos com ídolos rivais. Martínez é esse tipo de jogador, carismático para uns, irritante para outros, mas impossível de ignorar. A fala de Abel, no fim das contas, mostrou que o São Paulo voltou a incomodar. Quando rivais se sentem compelidos a comentar sobre nossos possíveis reforços, é sinal de que estamos fazendo algo certo. E isso não tem preço. Ainda mais quando se trata de um rival direto nas competições mais importantes. Se concretizada, a chegada de Emiliano será uma das maiores contratações da história recente do clube. Não apenas pelo nome, mas pelo contexto, pelo impacto. Mostrará que o São Paulo voltou a pensar grande, a disputar nomes no mais alto nível. Mostrará que o tricolor não está apenas participando, está competindo para vencer. Enquanto isso, Crespo continua trabalhando firme com o elenco atual. Há confiança em Rafael, claro, mas a disputa é saudável. Ter Emiliano no grupo elevaria a exigência de todos. E é disso que um time campeão precisa:
Concorrência interna forte, jogadores comprometidos e nomes que façam a diferença. Nos bastidores, fala-se que a diretoria já tem um modelo de contrato pronto. A questão passa por detalhes logísticos e por questões envolvendo o Aston Villa. Mas o sinal é verde, e o desejo de ambas as partes existe. Falta apenas o empurrão final, talvez uma vontade maior do próprio Emiliano de retornar à América do Sul. A recepção da torcida, se ele chegar, será algo cinematográfico. O Morumbi vai parar. As redes sociais vão implodir. E os rivais, vão observar em silêncio. Porque um nome desse porte muda o cenário, muda o jogo. E faz o São Paulo sonhar mais alto.